Olá, aquariano! Eu sou o Júlio Iglesias Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de aquário ou tem lua ou ascendente em aquário. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo que está tudo certo. Ok, aquariano? Então vamos para a leitura do coletivo de Aquário. Quais as energias do momento? Essa mensagem está indo para qual grupo de aquarianos que está precisando da mensagem espiritual? Então vamos para a leitura do coletivo de Aquário. Boas energias, boas notícias. A mensagem que for necessária, que a espiritualidade julgar que seja necessário nesse momento para algum grupo de aquarianos. Então vamos lá, Aquário. Leitura para o coletivo do Aquário. Uma cartinha, por favor. Rei de Espadas. Aqui tem um grupo de aquariano que está tendo um assunto pendente com a pessoa. E também o Rei de Espada traz para algum outro grupo de aquariano o momento de analisar suas ideias, suas convicções, tá? Aqui traz muito essa questão do intelectual, saber exatamente suas ideias, seus posicionamentos perante alguma situação, tá? Porque no oculto nós temos o 9 de paus, ou seja, aqui tem um grupo de aquarianos que já estão cansados, fadados com a situação, que precisa ter uma resolução. Para alguns, é referente a uma pessoa, né? Ou seja, essa pessoa tem um assunto pendente que vocês já estão cansados, tá vendo que esse negócio não desenrola. Para outros, é o momento exatamente de tomar o conhecimento, o entendimento de uma situação que está cansado, tudo bem, mas aqui fala que não é o momento tipo de desistir, é analisar exatamente o processo e a rota da situação, ganhar um conhecimento, um entendimento das situações para se e até um tempo necessário para se erguer e fazer as coisas acontecerem. Mas nesse período, o aquariano vai estar bastante aberto a processos de comunicação e de estudos, tá? Novas ideias e também a questão de alinhamento, ou seja, alguma coisa precisa ser observada, analisada para retirar esse processo de cansaço. Às vezes, se abster um pouquinho, sair um pouco da jogada, é a melhor solução. Descansar um pouco, fazer aquele análise, aquele entendimento, para sim retornar de novo com toda a ativa. Para quem os aquarianos que têm assuntos que estão resolvendo com a pessoa, né, que essa pessoa é muito prática, é muito boa de lábia e acaba enrolando vocês, esse processo cansado, né? É vocês analisar também algumas questões, porque às vezes é só se retirar um pouquinho que vocês vão conseguir perceber, tá certo? Mas o Rei de Espada traz para alguns um conhecimento e um entendimento de uma situação. Para alguns é exatamente assim, sabe? Esse negócio tá tão difícil aqui, tem algo acontecendo e vocês tendo a clareza nesse período, esse entendimento, tá, aquarianos? Mais uma cartinha para os aquário. Opa, gente, paus. Os aquarianos, nesse período, vai estar bastante inspirado e motivado, tá? Aqui também mostra que alguns aquarianos vão receber convites, propostas, mensagens
para alguns exatamente tendo aquela mensagem que vai trazer aquela clareza. Lembra de alguma situação que estava meio fadigante? Ou seja, alguém aqui trazendo uma mensagem onde vocês vão matar a charada de uma situação. Para outros, é o aquariano se abrindo para novas experiências, tá? Quando se tem aqui a rainha de copa no oculto, essa experiência é a experiência que faz exatamente, que vai mexer com o seu emocional. Mas a rainha de copa, ela traz a questão de uma emoção mais profunda, tá? E isso não significa estar atrelado diretamente a um lado amoroso, mas uma situação que acalenta o coração de vocês, até porque aqui tem assuntos pendentes com uma pessoa, não significa que esse assunto seja assunto de relacionamento, tá? Porque também o rei de espada traz muito essa questão de pessoas com autoridades, pessoas que querem estar no comando, né? Traz muito essa questão de pessoa num patamar e muito fria. Geralmente esse rei aqui não tem muito, para quem for no assunto de relacionamento, ele não tem muito amor para dar, ele é mais lógico, mais pragmático. E o aquariano está querendo viver experiências e emoções nesse período, até se sentindo mais jovial, no sentido, vamos viver, vamos ver o que é que a vida traz, o que é que vai acontecer. De repente se jogar numa nova experiência amorosa, em algum outro assunto que mexa com o seu coração. Aqui vocês estão querendo viver, tá? Estão querendo voltar exatamente àquela fase de adolescente, onde sonha, onde vive o seu dia. Quando falo sonho, não é um sonho de um futuro, mas um sonho de estar ali vivendo momentos felizes, né? Porque geralmente, né, nessa fase a pessoa vive o hoje, até acredita que tem todo o futuro pela frente para resolver qualquer situação que possa aparecer. Agora, para quem está sendo exatamente relacionado com uma pessoa específica, vocês vão ter notícias, tá? Cinco de espadas. O aquariano, para quem está exatamente, como eu falei, tem uma pessoa envolvida, aqui esse cinco de espada diz que é uma questão de conflitos de ideias, conflitos de pensamento, sabe? É exatamente como se fosse uma briga, uma batalha de quem dá a última resposta, de quem realmente está certo, tá? E aí fica nessa situação. Mas para outros aquarianos que estão, né, numa situação de descobrir algo, de ter entendimento sobre a sua própria trajetória de vida, onde se encontra cansado de uma situação, aqui mostra exatamente quais suas ideias, quais os seus posicionamentos. Será se você está fazendo exatamente aquele processo de analisar as coisas direitinho? Ou será se você está querendo simplesmente provar para alguém que você consegue, que você pode, né? Simplesmente dizer, olha, eu consigo, eu ganhei e você vai ter que engolir, tá? Porque aqui no oculto mostra que vocês não é bem isso para quem está dentro do processo. Existe exatamente a questão de um horizonte a mais, tá? E também diz que às vezes, o que foi plantado, então espera só a questão do momento. Às vezes, exatamente, aqui está pedindo também para situações difíceis, vocês dão aquele tempo. Aqui o barco já foi, então não tem nada o que fazer, só esperar
o próximo barco chegar, porque tem todo um horizonte na frente e nem tudo está sobre o nosso controle, tá? Então, é exatamente, e aqui mostra que vocês podem estar confundindo algumas situações no sentido de, às vezes é questão de esperar mesmo, às vezes é questão de tempo, às vezes é questão de ampliar o pensamento em novas ideias, e aqui mostra um aquariano, tipo, meio bolado com a situação e querendo provar. O que vai muito aqui no sentido desse rei de espadas. Deixa eu pegar uma carta para esse rei de espadas. Certo que tinha um 9 ali no oculto, mostrando que é uma situação onde já está desgastante. Já está exatamente um processo de cansaço mesmo, esgotamento. E aí pede para a aquariana dar um tempinho, refletir, não no sentido de como se fosse uma derrota, não, pegar um fôlego, tá? Pegar aquele impulso, daquela recuada, né? Quando uma pessoa, o campeonato de salto à distância, ele não tem que dar aquela recuada para pegar um impulso para poder dar um salto maior. É exatamente isso, com relação a essa situação desgastante que envolve exatamente alguma pessoa ou que envolve alguma questão onde você está procurando entendimento nesse momento. Entendimento, compreensão. Tá? Mais uma carta para esse rei. O sol diz que as coisas vão se clarificar. Vocês vão receber notícias se clarificando. E o 4, né, de pentáculos, onde as coisas vão se estruturar e formar a base. Então, é exatamente o que foi aqui nesse 5 de espadas. Talvez falta a questão do foco, ou aquela questão de quem dá a última palavra, quem realmente está no controle, mas não é bem essa palavra que está vindo. Quem realmente tem razão na história. E isso aqui, como negativo, traz a questão que tanto para um lado ou para outro tem que ser observado. Né? Os reais conflitos, se faz sentido. Né? Se às vezes é só observar um pouquinho, analisar, esperar o tempo certo de agir. Porque vocês estão querendo se jogar aqui em alguma situação, mexendo com as suas emoções. Mas tá, o medo e a desconfiança está em cima, tá? Mas esse medo, essa desconfiança aquariana, aqui está dizendo que é mais sobre vocês. A não ser se essa leitura pode estar espelhada com alguém onde você realmente tem uma sintonia ou está querendo resposta. Porque geralmente quando pode estar espelhado com alguém que você pensa muito e está querendo resposta. Então, às vezes a mensagem vai para a pessoa, mas os pontos servem para você, entender? E para quem é conhecimento, o entendimento da situação, as coisas estão bem claras. Para estudos, está claro. As energias estão boas, né? Para novos projetos, tudo que envolve exatamente a questão de conhecimento, intelecto, está super favorável para vocês nesse período, tá? 2 de copas, não tem mais como negar. Então, esse cavaleiro de espada, para muitas pessoas, sim, representa alguém. E olha de novo, interessante. Um 9 de paus. Para quem está dentro de um relacionamento onde está tendo conflitos, exatamente com o seu companheiro ou sua companheira, e com esse sol aqui, gente, é exatamente
procurar um entendimento, procurar uma comunicação, porque aqui é como se fosse só uma briga, desculpa falar, uma briga fútil, sabe? Só aquela, como eu falei, quem tem razão, quem dá a última palavra, e não é bem isso, tá? Porque existe uma conexão. Talvez estão perdidos exatamente no processo de ideias, num processo exatamente na comunicação. Olha, o sol clarificando, dois de copa, uma conexão. Uma conexão que a gente pode dizer que muitos até usam uma conexão de alma, ou seja, compatível, tá? Mas não é porque seja compatível que precisa largar tudo e deixar o universo se carregar. Cada um tem que fazer a sua parte. Dar um exemplo tosco, mas como é muito simples, fica mais fácil a pessoa entender. Tem tá, a lâmpada, né? Tem o coisa de encaixar, aqui chama de foquete, e tem a lâmpada. Nem toda lâmpada vai encaixar, mas tem a lâmpada certa vai encaixar exatamente num foquete certo, tá? Mas por ela encaixar exatamente direitinho, ela não vai conseguir se encaixar só. Precisa do movimento. Só que aqui no movimento, se tratando de duas pessoas, tem que ser um movimento feito por duas pessoas. Lógico que você não vai conseguir fazer com que obrigar a outra pessoa a fazer o movimento. Mas você pode observar a sua parte e ver no que pode melhorar. Até porque tudo é por sintonia e frequência. Você melhorando, lógico que o seu entorno vai dar aquela melhora também. Tá certo? Até porque existe uma conexão. E para quem está solteiro, não tem nem o que dizer. Tem conexão, sim, você tem desejo, sim. É como se estivesse se sentindo jovem de novo, inspirado. Para alguns pode até trazer essa questão de um pouco imaturo, tá? Mas é como o mental, pensamento, as ideias é que estão exatamente no processo contra. Como né, o mental fica lá, tipo, arrumando conflitos, desculpas, né, como procurando justificativa, tá? Às vezes, para alguns, às vezes as coisas parecem assim tá tão bem que a pessoa não se permite viver o momento e fica se questionando, não pode ter alguma coisa de errado, né? Não, tá muito bom para ser verdade. E às vezes é questão do momento, tá bom no momento. Mas entender que nada é para sempre. Nada vai durar para sempre. Então, que seja eterno enquanto dure. Que isso não permita que você deixe de ter experiências. Deixe de sentir o processo. Porque as experiências que vai trazer o amadurecimento, né? Porque teve uma experiência ruim, que todas vão ser ruins. Agora, se ficar com o pensamento fixado nessa situação, sim, é esse o seu pensamento, essa a sua vibração, e é isso que você vai atrair. Mas as experiências do passado é que molda você para se preparar para as coisas presentes. Ou seja, eu já passei por essa prova, já passei por exatamente esse exercício, eu sei exatamente como funciona e agora eu posso exatamente dar uma resposta diferente. Tá? Aqui até para quem está separado pouco tempo, tem essa questão de aproximação e de reconciliação. Mas não é porque a energia está aqui, simplesmente o aquariano vai ficar sentadinho esperando as coisas acontecer. Lembra aquele ditado? Onde um não quer, dois não brigam? Exatamente. Tem que fazer a parte.
Às vezes a situação é cansada, sim, desgastante, sim. Mas é só analisar um pouquinho a mais, saber exatamente os pontos, recuperar, dar aquele passinho para trás para ganhar um grande impulso. As coisas podem estar pesadas, sim, mas é um fim exatamente dessa situação de conflito que esteja pesado. E para quem está solteiro, uma grande oportunidade aqui de aparecer alguém mexendo com as suas emoções. Se é que não apareceu e você está exatamente no processo de. O pessoal gosta muito de usar essa palavra de autossabotagem, mas não consegui até agora encontrar uma palavra melhor nesse momento. Mais uma castinha. Para quem for projetos, para quem é questão de trabalho, essa conexão também é válida, viu? Tá, mas Júlio, mas é uma proposta que não vai ganhar muito bem. É uma conexão, quando eu falo que é válida, vai trazer um aprendizado que vai abrir oportunidades para coisas melhores, entende? É como se fosse um processo, um estágio da vida para você se aperfeiçoar. Ó, Rainha de Espadas. E essa Rainha de Espadas, aqui ela está trazendo para a questão é como você ganhar entendimento, conhecimento de uma situação, você agir de uma forma mais lógica, mas num sentido não de ideias fixadas. O lógico aqui realmente faz sentido? Realmente tem razão? Ou realmente é só uma briguinha de ego, de quem está no comando, quem dá a última palavra, quem realmente tem razão? Ou se é realmente algo justo, algo sábio que você está nesse processo. Tá? Para quem está estudando para prova ou concurso, aqui é super favorável para vocês, questão do conhecimento, tá? Por que que eu estou dizendo isso, que o aquariano tem que observar? Porque no oculto temos aqui o eremita, aqui é o emitão, sabe? Aqui é como se o aquariano estivesse perdido até dentro de si naquilo que ele realmente quer na sua trajetória de vida. E isso acaba interferindo dentro de relacionamentos. Esse relacionamento aqui é relacionamento mesmo de casal, relacionamento de trabalho, relacionamento de colegas, tá? Seja qual for esse assunto com essa pessoa. Dentro do relacionamento tem uma grande conexão, dentro do relacionamento, da amizade, talvez esteja só perdido na comunicação, que é exatamente o que a rainha vem reforçar. E o interessante, Aquária, é que aqui está o casal do elemento ar, né? Que se fosse, a gente fosse usar ele de um lado negativo, só para dar um exemplo, aqui seria praticamente uma briga de mostrar conhecimento de quem está com a razão, né? E também trazer essa questão de frieza, às vezes se mostrando muito frio, mas percebam aqui que é o casal de espada, ou seja, reforçando essa conexão. De alguma forma, o universo, a espiritualidade está dizendo que existe essa conexão. Talvez vocês estão se perdendo no processo de ideia de entendimento, para quem está dentro de um relacionamento conflituoso. Ou para quem está conhecendo alguém, seja, né, com a energia desse cavaleiro, não importa aqui a energia do cavaleiro, mas não importa se a pessoa é homem ou mulher, tá? Sua energia, e esteja se perdendo no processo de uma brigazinha. Briga de entendimento, de conhecimento, de comunicação, a comunicação perdida, tá? Porque nessa rainha temos aqui, ó,
Ela está aqui, mas o oculto é o eremita, é como se estivesse numa busca, num entendimento. O eremita está em busca de uma jornada, de uma compreensão, de um entendimento mais profundo. Sabe, essa cobra aqui é conseguir se adaptar à situação. Ou seja, se ela quiser crescer, ela vai ter que largar a pele dela e uma nova pele. Vai ter que deixar alguma coisa para trás, tá? E é exatamente isso. Será se vocês estão dispostos a deixar algum tipo de pensamento, crença, ou simplesmente algumas vezes dizer assim, não, beleza, tem razão, sem precisar entrar em brigas, em atritos? Porque, ó, debaixo do eremita, o ás de copas, o santo grau, a emoção de uma forma mais pura. Só que aí depende da sua visão, do que você tem de entendimento, a emoção da forma pura, tá? Para quem está dentro de um relacionamento que está em conflito, sinto muito, mas é uma conexão que vale a pena rever alguns conceitos. Para quem está solteira, tipo, se abrir, não deixe o mental atrapalhar. E para qualquer outra área também é válido aqui. Qualquer assunto que seja com esse cavaleiro de espada é válido. É uma conexão. Aqui a única carta de Alé só foi esse 5 de espadas. Até o sol apareceu aqui para clarear, ajudar vocês. Interessante. Olha a carta. Para muitos pode estar se sentindo traído. Para alguns, não perdoa ainda uma traição. Para outros, se sentindo bastante magoado por ter lutado, batalhado, tá? Para alguns, pode ser exatamente essa busca dessa verdade, desse entendimento, descobrindo realmente uma traição, tá? E o interessante é que aqui existe esse processo como se fosse exatamente essa questão já falei até demais, já está ficando redundante. Falta de comunicação, de entendimento, tá? E só que essa situação, né, onde você se sente ferido, traído, tendo que lutar, nós temos os 6 aqui no oculto, 6 de paus, que traz a questão do reconhecimento. Seja qual for tua luta, tua batalha, aqui tem um reconhecimento sim para você. E seja situações que vocês estão trazendo, né? Porque acontece muito aqui, é o que tá vindo. De repente, você já fez isso uma vez, aí fica passando na cara, não tem mais como confiar, seja, e acaba cada vez mais ferindo o coração. Aqui tá, o coração tá ferido. Porque é muito elemento ar, é muito ideias, muito pensamentos, muitas como se já tivesse feito toda a situação, todo o cenário na sua cabecinha e fica difícil de mudar. Apesar que tem aqui uma conexão muito boa. Uma cartinha para esse 3 de espadas. Aqui tem a energia muito assim, ó. Viu como eu tenho razão?
Entendeu? Às vezes acaba se pegando nessa ideia para mostrar exatamente que estava com a sabedoria, estava com a razão e deixa de aproveitar os momentos. Quem tem razão? Até porque hoje em dia a pessoa pode ter razão hoje, o amanhã não sabe. Até o cientista que afirma hoje, que estuda que certas coisas é assim, depois de ter outras descobertas e descobre que realmente não era, as coisas mudou, né? Até os astrólogos acreditam exatamente que um sistema é tal. Aí depois de um tempo, quando ele tem melhora a sua tecnologia, descobre que não era exatamente assim, né? Mas naquele período ele estava com a razão, né? Então a razão ela se torna relativa em alguns pontos, tá? Atenção para esse 3. Rainha de espada, de paus. É conexão. Agora é exatamente analisar essa questão. Tem um ditado assim, quem procura acha, né? E exatamente para o aquariano que está em busca de conhecer uma situação, ele vai realmente descobrir nesse período. E isso pode deixar você exatamente triste, magoado, ferido. Aquele, né? E isso vai mexer muito com a emoção de vocês. Mais interessante que por mais que seja a luta, tem um reconhecimento aqui. Tem um reconhecimento. Aí é você estar exatamente com entendimento para realmente conhecer. Não conhecer, aceitar, né? 6 de copas. Aqui eu estou falando com os aquarianos que tem essa questão de trazer alegria, sabe? Muitos vão estar mais se sentindo mais jovens, vão se abrindo a novas situações, novos desejos, mas trazer esse brilho, essa alegria, tá? No, aqui tem muito essa conexão do mental, mas é como se vocês estivessem ainda segurando um processo doloroso, onde vocês se sentiram traídos e realmente aqui pode exatamente ter esse processo de traição. Aqui exatamente pode você até descobrindo uma traição, mas isso que aconteceu há tempos, tá? E aqui é trazer essa leveza, pegando essa experiência do passado e trazendo para hoje. Como eu disse, a experiência do passado é que prepara a gente exatamente para lidar com as situações que apresenta no futuro. Mas com essa leveza da criança aqui. E também ela pode trazer essa questão de olha um pouco se está sendo ingênuo em alguns processos. Tá certo? Que também essa criança traz essa questão, às vezes, de ingenuidade. Uma questão até de birra, que também se representa muito nesse 5 de espada que caiu para vocês como negativo. Não que vocês não tenham razão, que vocês exatamente não passaram por situações difíceis. Sim, passou. Isso, é claro. Mas que essa situação difícil do passado não permita que vocês não vivam, não tragam uma plenitude, não se abrem para novas situações. Né? Não segure vocês no passado. A questão do eremita, pegar um entendimento. A leveza da criança, a experiência do passado, os seus pensamentos e colocar em ordem e se permita viver. O que passou, passou. Agora fica só a experiência.
deixa o futuro no hoje. Porque o presente é que vai definir o seu futuro. E se não viver o hoje, não fizer no hoje, o futuro vai ser o resultado do hoje. Então se permita. Só você pode, tá bom? Aquariano. Mensagem interessante a de vocês hoje, tá? Mas essa é a mensagem que temos para você, que é de Aquário. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte!